Salve, choguistas, beleza? Hoje é a técnica de número 32, Kakuni Wakaku. Que monstro é esse, Kakuni Wakaku? Kakuni Wakaku significa contra o bispo, a gente usa o bispo. Por exemplo, um jogo de troca de bispos. Ele sobe o peão 7,6, peão 3,4 e já troca os bispos. Bispo captura 2,2, prata captura 2,2 e vamos supor que ele jogue prata em 6,8 e o oponente jogue aqui o bispo em 8,8, ameaçando, olha só, capturar a lança e sair com o bispo promovendo para trás, né? Como que a gente pode lidar com isso? O que a gente não pode fazer é, por exemplo, trazer a prata, porque senão a lança fica de graça. E aqui o oponente teria bastante vantagem material. Vantagem material e vantagem de invasão, né? E também a gente não pode subir o cavalo porque, de novo, a lança ficaria de graça. Qual é a solução para isso? Então, contra o bispo, a gente usa o bispo. A gente tem um bispo na mão, a gente pode usar o bispo aqui, ó. Por exemplo, aqui em 7,7. Ok, bispo captura e a prata captura e tá tudo bem. E além de resolver a situação, a gente ganhou um lance movimentando aqui a prata para 7,7. Beleza? Então, essa é a técnica Kakuni Wakaku. Vamos ver outro exemplo de Kakuni Wakaku. É um jogo eh, de Gokigen na cabeça contra a torre estática. A gente jogando de Gokigen na cabeça, né? De torre central. Joga peão em 5,6. Parece que tem um buraco aqui para colocar um bispo. Mas vamos ver o que aconteceria se o oponente captura o bispo. A gente recaptura e coloca o bispo aqui em 5,7. Usando o mesmo princípio, né? Kakuni ou Kaku. Contra o bispo a gente usa o bispo. A gente vai lá e coloca o bispo aqui na casa 6,8. Porque repare que o bispo não pode voltar para 8,4 e nem para essas casas, né? E para as outras casas também não consegue voltar. Então ele tem que capturar e captura de ouro e aqui ele só perdeu jogada. Não foi bem sucedido essa troca para ele, certo? Não conseguiu promover. Kakuni ou Kaku. Vamos ver outro exemplo aqui. Agora é um jogo de Kakukoukan Shikembisha, né? Ou uma. Como é que a gente fala? É o Shikembisha com troca de bispos. E aqui a gente faz a troca de bispos, né? Por exemplo, prata 8,8, peão 8,5, prata em 7,7 e prata em 6,2, por exemplo, rei em 3,8, rei em 3,2, rei em 2,8, ouro de meio para 5,2, prata em 3,8 terminando o minô, peão 7,4, torre 8,8, fazendo o bog invertido, né? Peão em 6,4 para trazer a prata para 6,3 eventualmente. Peão 8,6, peão toma peão, prata toma 8,6. E aqui vem o bispo 3,3 ou 4,4, né? Atacando aqui a torre, né? Tentando fazer o Kobin Zeme. A gente aprendeu ontem o Kobin Zeme. O que a gente não pode fazer? A gente não pode, por exemplo, subir o cavalo. Por quê? Porque senão esse cavalo tá um pouco vulnerável, né? Na verdade, quem está vulnerável é a prata, porque o cavalo está cravado. Então, Gotê poderia colocar, por exemplo, o peão em 8,5, porque não pode capturar de cavalo. Se capturar de cavalo, a torre cai. Então, ele tem que capturar. E se tirar a prata daqui, o cavalo cai, né? Então, Gotê teria bastante vantagem nesse caso. Então, contra o bispo de 3,3, o que a gente faz? Kaku nem o Kaku. Contra o bispo, a gente usa o bispo. Por exemplo, o bispo aqui em 7,7 e aí não tem problema nenhum. Beleza? Deixa eu ver se eu coloquei outro exemplo aqui. Sim, tá. Outro exemplo aqui é no jogo de Haya Ishida, em que da estrutura inicial, né, tem peão 7,6, peão 3,4, peão 7,5, peão 8,4 e torre em 7,8. E a pergunta é, será que o Gotê não pode capturar bispo em 8,8 e depois fazer a reposição em 6,5, fazendo esse ataque duplo? Poder pode, mas sem tem uma boa jogada aqui, né? Tem um Kakuni Wakaku, poderia colocar desses pontos, mas tem uma casa melhor para colocar o bispo. Aqui em 7,6, porque protege a casa 6,7 e também ataca a casa 4,3. Se Gotê capturar aqui em 2,7, por exemplo, Sentei fica na vantagem, porque ao capturar 4,3, esse bispo promovido ameaça capturar o peão de 5,3 e o cavalo em 2,1. Enquanto o bispo promovido de Gotê ele não tem uma função
não tem uma função tão boa quanto a de sem ter. Então, voltando aqui, nesse ponto, quando o sem ter joga bispo em 7,6, aí talvez Gotê jogue prata em 3,8 e aqui é prata em 3,2, né? E aqui sem ter pode jogar para 3,8 ou ouro em 3,8 e conseguir jogar nessa forma, né? Fica um jogo meio estranho, mas sem ter conseguido defender dessa jogada de ataque duplo, beleza? Então essa é a dica de hoje, né? Contra bispo, uma boa jogada pode ser usar o bispo, beleza? Muito obrigado e até a próxima.